4. Viver em outro mundo. Capítulo 136. Zhao fez zumbis, porque ele queria ver a diferença entre zumbis e esqueletos, mas ele não pensou que depois que ele fez um zumbi, todos os mortos-vivos existentes no espaço se transformaram em zumbis ou se tornaram numa combinação de zumbis e esqueletos. Eles se tornaram demônios marciais. A proteção da pele e da carne desses zumbis é muito forte, comparável à armadura de couro. Os ossos são mais duros que o aço, mas são pálidos e não conseguem respirar. O exterior parece com seres normais, mas seus olhos têm um ar de morte. Mais importante ainda, esses mortos-vivos já eram tóxicos. Além disso, seu veneno foi reforçado pelo espaço e se tornou mais mortal. Ao mesmo tempo, o espaço até fortaleceu seus métodos de ataque. Por exemplo, alguns mortos-vivos tiveram suas unhas crescendo e se tornaram fortes e poderosos. No continente Ark poucas pessoas podem encontrar demônios marciais, que a existência é muito forte no estágio inicial, abaixo do 5º nível. Os inimigos do mesmo nível podem ser derrotados facilmente. No entanto, a partir do 5º nível é outra história. Avançando do 5º nível para cima, é um desafio romper. No entanto, a diferença entre cada nível na magia e de batalha é surpreendente. Em relação a um demônio marcial, depois de romper o 5º nível, a dificuldade para alcançar um novo nível é dobrada. Por isso é muito fácil abandonar o cultivo. Porque um demônio marcial deve manter seu nível por um período de tempo e construir uma boa fundação em seu cultivo para evitar exagerar, tornando difícil ter grandes conquistas. Embora os guerreiros demoníacos de 7º nível sejam muito ferozes, mas aqueles que podem correr a esse nível são muito poucos. Então muitos grandes gênios no continente Ark acham que podem se tornar um demônio marcial, mas no final a maioria para no 5º nível, por causa da falta de meios para subir para o 6º nível. Então como resultado apenas alguns subiram para o 6º nível. Mesmo assim, pode-se precisar de um milagre para passar para o 7º nível. Agora no continente Ark, as pessoas sabem que os talentos dos demônios marciais são chocantes. Se cultivarem com tempo e recursos suficientes em um tipo especial de poder, é muito fácil tornar-se um especialista do 8º nível. Mas, por causa dos demônios marciais terem um cultivo especial, eles podem tornar-se um do 6º ou 7º nível com vários talentos. No espaço esses mortos-vivos tiveram várias atualizações. Eles são agora como Zhao, com o poder do 7º nível. Mas eles só podem usar ataques baseados em magia por causa disso. Sua habilidade corpo a corpo não é muito forte. Eles não estudaram ki de batalha nem possuem proeza com armas, e só pode continuar a desempenhar na guerra com base em seus instintos. Esta besta mágica que saiu do pantano do cadáver apodrecido ganhou carne e sangue. Mas, para eficiência de batalha contra outras pessoas, esses mortos-vivos são aterrorizantes. Estas bestas eram lutadores desde o nascimento, e em seguida, foram ressuscitadas para a vida após a sua morte. Além disso, o pantano do cadáver apodrecido não é um lugar pacífico. Além da maré de bestas, os mortos lutaram uns contra os outros o tempo todo. Então, sejam eles bestas mágicas ou criaturas mortas-vivas, eles têm uma experiência de batalha muito rica. Zhao não pensou que poderia conseguir tal resultado, então isso o deixou muito feliz. Agora ele tem mais de 1000 demônios marciais do 7º nível. Mais de 1000 monstros do 7º nível. Que conceito é esse? Porque ele temeria mais a família por seu. Se eles não se envolverem com especialistas do 9º nível, a família por seu estará em grande desvantagem. Lutar contra os especialistas do 9º nível em seu estado atual é impossível. Com a grande diferença de 2 níveis, uma perda é garantida. É lamentável que cada grande família do continente tenha um especialista do 9º nível. Com tais inimigos Zhao só pode ser cauteloso. Zhao e Gren descansaram durante o dia no espaço, e sua condição finalmente foi restaurada ao seu estado de pico. Durante o dia, Merine chegou ao espaço e fez comida para Zhao. Merine tem estado preocupada com Zhao. Ele, por outro lado, gostava do amor maternal que ela lhe mostrava e só podia desfrutar de suas iguarias.
A respeito de Merim e Green, Zhao Ai os respeita muito. Ele os vê como seus próprios avós. Esses dois respeitáveis idosos ofereceram sua vida à família Buda e ofereceram seus próprios filhos à família Buda. A respeito de tal pessoa, Zhao Ai não se atreveu a desrespeitá-los. Já se passaram 5 dias desde que Zhao Ai deixou a cidade-casa, mas em seu inventário existem bastante óleo de frutas e rabanetes de 22 safras de plantio e colheita. A coisa mais surpreendente é que cada um em seu espaço produz 8.000 gin de rabanetes mágicos. Em outras palavras, ele teve o suficiente para negociar com Laura por um longo tempo. No pasto, ele também recebeu 2.000 coelhos adultos, e logo ele pode coletar uma grande quantidade de coelhos. Em outras palavras, no presente, ele tem 2.000 coelhos grandes, 1.000 estão agora maduros. Ainda mais, no total, ele tem um total de 100.000 coelhos. Zhao Ai subestimou a capacidade reprodutiva do espaço. Zhao Ai parou de plantar qualquer vegetal no espaço, porque ele iria convocar insetos nas planícies de Lika. Então o ducado de Purcell terá uma escassez de alimentos, e assim a fome ocorrerá. Como resultado, Zhao Ai está se preparando para plantar milho, que ele poderá vender. Embora Zhao Ai planeja lidar com a família Purcell com a praga de insetos, mas ele não quer criar uma cena miserável onde todos morrem de fome. As planícies de Lika produzem a maior parte da família Purcell. Portanto, se as planícies de Lika nunca mais produzir, haverá uma enorme pressão sobre a família Purcell devido à escassez de alimentos. Haverá um desastre. Quem estará na situação mais amarga? Não serão aqueles nobres, porque são ricos, mas serão essas pessoas comuns. Portanto, se o ducado de Purcell tiver escassez de comida, então essas pessoas comuns serão infelizes. Talvez com o passar do tempo eles começarão a comer a carne um do outro. Zhao Ai realmente odeia a família Purcell por causar-lhe tais problemas. Mas ele não está pronto para carregar o peso de inúmeras mortes. A escassez de alimentos não parece um problema sério, mas na realidade é o pior. Além disso, Zhao Ai também pensou que se ele resolver a crise alimentar da família Purcell com seu milho plantado, ele não apenas ganhará muito dinheiro, mas também poderá promover o status de Laura no coração da família Marquet. Então, naturalmente, se Zhao Ai quer fazer uma aparição através do milho, então ele só deve vendê-lo para Laura para que ela possa ganhar muita autoridade na família Marquet e sua posição natural em seus corações seria aumentada. No entanto, agora, estas são apenas expectativas. Zhao Ai não pode ter certeza de que tudo vai dar certo, porque a família Purcell possui muitas outras grandes fazendas. Essas grandes fazendas têm a capacidade de produzir uma grande quantidade de alimentos em um curto espaço de tempo. Grandes fazendas provavelmente têm a capacidade de resolver a escassez de alimentos. Na noite seguinte, Zhao Ai e Green saíram do espaço. Green trouxe Zhao Ai para atravessar a zona da barreira de vento e entrar na planície de Lika. Quando ele entrou na planície de Lika, Zhao Ai ficou chocado. Ele nasceu no norte da China, que tinha muitas planícies, mas a população da China era enorme na época, então você podia ver um monte de gente. Mas, pelo contrário, aqui, você só pode ver as ondas verdes de cereais imaturos. Você simplesmente não consegue encontrar pessoas, não se pode ver casas, não se pode ver as árvores. Essa cena pode ser descrita como chocante. Green também ficou chocado com o que viu e disse: "Isso é lindo demais, magnífico demais. Não pensei que tal cenário pudesse ser forjado a partir do plantio." Zhao Ai também se recuperou e disse: "Isso não é nada. Com o passar do tempo vamos também transformar as terras negras em algo mais bonito que isso. A terra das terras negras, se comparada com esta planície, é bem maior e se for melhorada, possivelmente terá um cenário mais chocante do que aqui." Agora o céu estava escuro, e ainda assim Zhao Ai e Green não evocaram o caos. Eles simplesmente olhavam em volta e inspecionavam cuidadosamente a situação dos campos. Nenhuma pessoa comum mora aqui nas planícies Lika. Por outro lado, a planície tem muitas aldeias. A maioria tem casas de palha com cobertura de palha.
Essas casas são ocupadas por escravos, e parece que um mordomo cuida deles. Existem dezenas de escravos do que são distribuídos pelas planícies, passando sua vida servindo a família por seu. No entanto, Zhao e Gren também notaram que o estilo de vida desses escravos em comparação com outros escravos fora do local é luxuoso. Eles comem alimentos assados com farinha e suas roupas também são completas. Ao contrário dos escravos em outros lugares, eles não são divididos em equipes, mas são colocados em famílias. Se não fosse pelas marcas em seus corpos, eles se pareceriam com pessoas comuns. Viver em outro mundo. Capítulo 137. Na verdade, isso é de fato o que Zhao Ai imaginou que fosse, assim como nas Terras Negras. Zhao Ai nunca enviou alguém para gerenciá-los. Em vez disso, ele deixaria os escravos construírem as aldeias e deixá-los restaurar sua identidade como civis normais. Parece que a família Purcell também entende esse conceito. Para fazer o cavalo correr, você tem que deixar o cavalo pastar. Dê aos escravos uma vida melhor do que outros escravos, deixe-os construir suas próprias famílias e deixe-os reproduzir. De fato, mesmo que a família Purcell seja um clã respeitado e grande, é impossível comprar várias centenas de milhares de escravos a cada ano para suplementar a necessidade de força de trabalho. Em vez disso, eles permitem que os escravos aumentem seu número deixando que eles se casem e tenham filhos. Como essas nascem de pais escravos, essas crianças também já são escravos depois de nascerem. Zhao Ai e Gren viram várias pequenas aldeias. Eles não as observaram muito, já que eles têm uma questão importante a fazer primeiro. Zhao Ai escolheu um local longe das aldeias e parou. Ele ainda não atacou usando pragas e gostaria de ver o que essa habilidade pode fazer. Gren estava de pé imóvel ao lado de Zhao Ai, realmente curioso sobre a quão poderosa seria a habilidade. Ambos inesperadamente pensaram a mesma coisa. Zhao Ai se levantou lentamente seu cajado fantasma e sussurrou, lançar praga. Imediatamente, o cajado fantasma enviou uma projeção na frente de Zhao Ai. Então, a voz disse, por favor anfitrião, selecione a área de lançamento, 1 acre, 10 acres, 100 acres. Zhao Ai imediatamente entendeu o que isso significava e escolheu 100 acres. A projeção não desapareceu depois. Em vez disso, a tela mudou e a voz disse, por favor, selecione a densidade do lançamento, 1, por planta, 2, por planta, 3, por planta, 4, por planta, 5, por planta. No total, eram 5 opções. Zhao Ai pensou, olhou para as plantações que se pareciam com trigo. Com um coração pesado ele escolheu a maior opção por planta, que é 5. Zhao Ai pensou que ele tinha terminado. Não pensou que mais uma vez as imagens na projeção mudariam e a voz disse, por favor, selecione a duração da sobrevivência das pragas, 1 dia, 10 dias, 1 mês. Zhao Ai escolheu imediatamente 1 mês, a voz não disse nada depois e então a projeção desapareceu. Em vez disso, uma luz amarela saiu do cajado fantasma, ela brilhou e desapareceu. Então Zhao Ai e Gren ouviram sons sussurrantes vindo dos campos de trigo em frente a eles. Eles olharam para baixo, em seus corações, eles se sentiram assustados. O campo de trigo na frente deles, em cada trigo tinha 5 grandes insetos, mastigando desesperadamente o trigo. Zhao Ai e Gren observaram a cena, com seus couros cabeludos formigando. Eles não achavam que essas pragas pudessem comer trigo tão rápido. Zhao Ai endireitou-se e respirou fundo. Gren levantou-se, chocado. Ele olhou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, é essa a função do lançar praga que você disse? Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse, sim, esta é a função do lançar praga, que na nossa frente está atacando o campo de 100 acres, no qual 5 pragas estão em cada planta de trigo. Gren olhou para o trigo na sua frente e ficou mais chocado. Neste trecho do bom campo de trigo, de repente, haviam grandes insetos, 5 em cada planta. Isso é realmente muito assustador, uma habilidade divina. Zhao Ai não disse a Gren que essas pragas têm 1 mês de duração, embora ele mesmo não esteja claro sobre isso.
Ele não achava que neste mês, o clã Purcell mataria as pragas assim que eles soubessem, tornando impossível que esses insetos vivam por um mês, não contando a Green sobre isso. No entanto, Green também viu pessoas na cena, mas lembrou-se da magia espacial, rapidamente se acalmando e disse: Jovem mestre, colocaremos as pragas em outros lugares. Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse: Nós vamos. Certamente vamos lançá-los. Eu quero que essas pragas comam todo o trigo nas planícies de Lika. Green riu. Zhao Ai saltou pelas centenas de acres das planícies enquanto lançava pragas por toda parte, depois continuando lançando nos próximos lugares. Zhao Ai não conhecia a área total dos campos de trigo arruinados. Ele lançou pragas em todo o campo de uma maneira ordenada, a partir da floresta, deixando o clã Purcell pensar que essas pragas são naturais da área. Esta noite, Zhao Ai e Green estavam realmente cansados enquanto continuaram correndo por todo lado. Zhao Ai não introduziu o zumbi especial que ele tinha. Estranho dizer, quando ele fez um zumbi, os mortos-vivos no espaço também se pareciam com zumbis, embora a aparência não mudasse, o que era uma coisa muito boa para Zhao Ai. Desta vez, Zhao Ai não liberou nenhum morto-vivo, porque eles eram muito grandes, expondo-os facilmente e deixando vestígios. Uma vez que o povo do clã Purcell visse esses traços, eles poderiam concluir que a praga era artificial, e nesse caso, não seria uma coisa divertida. Seria madrugada em 3 horas, então Zhao Ai e Green retornaram ao espaço para descansar. Green sabia que os escravos não vão trabalhar até que o céu esteja completamente claro. Os supervisores não os deixarão descansar por muito tempo. Se eles esperarem até o amanhecer para descansar, eles podem deixar alguns vestígios e serão descobertos. Eles estavam realmente cansados naquela noite. Depois de entrar no espaço, eles foram para a cama no minuto que entraram. A situação nos campos, na verdade, era muito mais terrível do que eles imaginavam. Zhao Ai subestimou o poder destrutivo das pragas para as plantações. 5 grandes insetos que nunca param de roer o trigo. O dano é realmente difícil de imaginar. Naquela noite, houve muitas plantas de trigo que se tornaram apenas uma vara de polo. O mais assustador é que aqueles insetos grandes, eles haviam infestado mais de 100 lugares, o que era devido a Green ser um guerreiro do 8º nível. Caso contrário, este nível é impossível de alcançar. Em outras palavras, Zhao Ai e Green, esta noite, colocaram pragas suficientes para mais de 100 locais de campos de trigo, 5 insetos em cada planta de trigo. Este poderoso exército de insetos começou a se desenvolver. Eles já comeram as plantas de trigo nesses 100 acres de campo de trigo. Zhao Ai e Green entraram no espaço e dormiram. Então naturalmente eles não sabiam o que estava acontecendo lá fora. Ao amanhecer, os escravos começaram a trabalhar nos campos, principalmente para remover ervas daninhas e matar insetos, isso se encontrarem alguma. Neste momento, a estação agrícola não está em um estágio frenético, portanto, os escravos estão relaxados enquanto iam ao campo para inspecioná-los. Zhao Ai deixou as pragas naquela terra. Quando um escravo começou a inspecioná-lo, ele parecia um idiota com um formigamento no seu couro cabeludo. Insetos grandes estavam roendo as jovens plantas de trigo. Basicamente não havia nenhuma planta completa, deixando apenas um canudo verde. Esqueça os escravos, até mesmo os supervisores olharam estupidamente para a cena. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Isso era simplesmente terrível demais. De repente, um escravo reagiu. Ele gritou alto enquanto mantinha o trigo na mão e batia nas pragas no chão. Com a ação do escravo, os outros escravos começaram a jogar as pragas no chão e a pisoteá-las com os pés. O supervisor ficou sóbrio. Sua pele não parecia boa enquanto olhava em volta. Ele não acompanhou os escravos para matar as pragas. Em vez disso, ele virou-se e correu de volta para sua aldeia. Naquela aldeia, criaturas selvagens escamadas estavam sendo criadas. Eles geralmente são usados para a agricultura, mas em caso de emergência, eles podem ser usados como uma montaria para entregar mensagens. Só que o supervisor já viu que esses insetos não apenas infestaram uma pequena área.
Ele olhou em volta e viu que uma grande área de campos de trigo já havia sido atacada. Embora não tenha certeza da escala de danos, mas uma coisa é certa: se as pragas não forem eliminadas o mais rápido possível, haverá uma grande redução no rendimento de grãos nas planícies de Lika. O que o supervisor não sabia era que, como ele, muitos dos supervisores ao redor das planícies de Lika já estão fazendo a mesma coisa, cavalgando em bestas escamadas para correr em direção à estação de retransmissão do clã Purcell. A razão pela qual os escravos dão tanto esforço para suprimir a infestação de pragas é que, se a colheita de grãos for reduzida, a quantidade de comida obtida também será reduzida. Por sua vez, a vida deles não seria mais tão boa. Se a comida for reduzida, eles também ficarão tristes. Cada aldeia tem uma estação de retransmissão colocada pelo clã Purcell. É como uma pequena pousada, geralmente é usada como uma estação de retransmissão de mensagens. O local também é onde eles ajudam os escravos e são usados como celeiros durante a época da colheita. É assim que o clã Purcell controla todas as planícies de Lika. Sempre que houver algum sinal de problema, eles podem obter as notícias no menor tempo possível. Viver em outro mundo. Capítulo 138. Nat era o chefe da estação de transmissão. Este trabalho era uma posição muito lucrativa no clã Purcell. Um chefe da estação de transmissão distribui ajuda aos escravos e deduz uma parte das colheitas, se necessário. Além disso, eles são responsáveis por levantar pelo menos 12 cavalos perseguição do vento ou potros de fogo que foram usados para passar mensagens entre as estações de transmissão. Seus alimentos são mais refinados do que os alimentos das bestas escamadas comuns. Este alimento foi o que Nat normalmente desviou. A situação na estação de transmissão das planícies de Lika foi uma ocorrência comum em todo o ducado. Era quase considerado como um segredo aberto, porque os chefes de estação geralmente eram membros de um clã, nos quais muitos se beneficiam com o desvio de fundos. Embora o clã Purcell estivesse lidando mal com a situação, isso não significava que eles não se importavam. Enquanto a operação da estação de retransmissão fosse mantida e a quantidade de escravos mortos fosse mínima, eles não diriam nada sobre isso. O clã aplicará uma punição pesada se estas condições não forem cumpridas. Foi por esse motivo que, embora fosse um trabalho muito pequeno, ainda era um cargo lucrativo. Trabalhar como chefe da estação por vários anos também permitirá que você retorne à cidade-casa como pensionista quando atingir a idade avançada. Como sobrinho da governanta estrangeira do clã Purcell, a posição de Nat foi arranjada, já que ele não possuía talento como praticante. Foi por isso que ele pode ganhar algumas moedas de ouro e ter uma vida de aposentadoria confortável na cidade-casa. Embora ele não possa voltar para a cidade-casa com frequência, já que ele era responsável para a lotação da estação de transmissão todos os dias, pelo menos sua vida era confortável. Ele sabia que não tinha talento como praticante, então não teve nenhum pensamento de perseguir isso. Ele só quer fazer seu trabalho por mais alguns anos para poder se aposentar confortavelmente na cidade-casa. Nat sorriu enquanto pensava em seu clã que mora na cidade-casa. 6 anos atrás, sua esposa morava com ele aqui na estação de transmissão. Mas depois de ter um filho, ele os levou para a cidade-casa para a criança poder estudar. Seu filho agora vai para o Instituto Militar Demoníaco da cidade-casa. Embora seu filho não possa ser um mago, ter um corpo saudável faz da criança um bom material para ser um guerreiro. Quando ele pensou em seu filho travesso, Nat se tornou mais feliz. Ele estava cantarolando uma música enquanto saía da sala, indo direto para a cozinha. Ele pegou uma pequena jarra de vinho juntamente com 2 pratos de legumes e depois disse em voz alta: Garçom, Carlo, venha e acompanhe seu irmão mais velho para beber 2 xícaras de vinho. Garçom e Carlo eram os representantes de Nat. Eles também eram parentes de alguns anciões do clã Purcell. Assim como Nat, suas posições foram arranjadas, tornando a relação entre os 3 bastante boa. De repente, eles ouviram rajadas de cascos vindo em sua direção. Nat ficou surpreso por um momento. Ele então ouviu atentamente de onde vinha o som.
O som não veio da direção da antiga fortaleza do clã Purcell, Fortaleza Benil, veio da direção das planícies de Lika. Seu rosto afundou. Ele não temeria se o som dos cascos viesse da Fortaleza Benil. Isso significaria que as mercadorias deviam ser entregues à sua estação de retransmissão. O que ele temia era o som que vinha das planícies de Lika, pois isso significava que houve uma emergência ou que aconteceu algum acidente. O clã Purcell dá uma grande importância às planícies de Lika, portanto, não importa o que aconteça, o clã Purcell deve saber disso imediatamente. Nat jogou o jarro de vinho que tinha em suas mãos e imediatamente dirigiu seus 2 ajudantes dizendo: prepare cavalos de fogo rapidamente, talvez haja algum acidente nas planícies de Lika. Garçom e Carlo hesitaram por um momento, depois se moveram rapidamente e prepararam os cavalos. Eles sabiam que Nat tinha sido um chefe da estação por 8 anos. Embora ele não tenha sido promovido, sua alta familiaridade com a forma de como funciona dentro das planícies de Lika fez com que eles o seguissem sem hesitação. Pouco antes de se moverem, o coração de Nat afundou. No horizonte distante, ele pode ver um homem loucamente chicoteando seu cavalo, movendo-se rapidamente em direção à estação. A julgar pela sua aparência, ele sabia que a situação era muito pior do que ele imaginava que fosse. Assim que o homem chegou ao portão, Nat imediatamente perguntou: Tiny, o que aconteceu? O pálido Tiny respondeu: Senhor Nat, meu distrito está em uma situação ruim. Uma infestação de pragas em grande escala está acontecendo agora. Por favor, informe imediatamente ao clã, caso contrário, o rendimento de grãos este ano será bastante reduzido. Nat ficou atordoado e demorou algum tempo até que ele reuniu seus pensamentos e disse: como uma infestação de pragas poderia ocorrer de repente? Tiny com o rosto pálido respondeu: eu não tenho ideia. Ontem estava tudo normal. Mas hoje de manhã encontramos um grande número de enormes insetos brancos roendo as plantas de trigo. Se eles não forem eliminados, as consequências serão impensáveis. Se possível, espero que o clã possa enviar um mago de alto nível e um exército de 1000 guerreiros. Nat ficou surpreso depois de ouvir o que Tiny disse. Pedindo 100 guerreiros foi o pedido habitual para responder a uma infestação de pragas. Mas agora, Tiny estava pedindo um mago de alto nível e um exército de 1000 guerreiros. Nat olhou para Tiny e disse: você está dizendo que o problema é realmente severo? Tiny sorriu e disse: Senhor Nat, a situação agora é pior do que você pensa. Eu sugiro que o clã comece a preparar um plano para conter a infestação. Nat silenciosamente concordou. Ele sabe que Tiny foi um guerreiro do clã Purcell no passado, mas ele foi ferido e depois designado como supervisor. Precisamente por causa de seu passado, Nat sabia que ele é confiável. Quando Tiny disse que há necessidade de um plano estratégico, isso significa que o problema é realmente sério. Depois de pensar sobre as coisas, Nat disse: tudo bem, eu vou imediatamente partir para a Fortaleza Benil para entregar esta notícia. Você deve se apressar e voltar. Organize uma equipe de controle de pragas assim que puder. Tiny concordou e disparou em direção à aldeia. Assim que Tiny foi embora, Nat instruiu Garçom e Carlo para entregar as notícias para as diferentes estações de retransmissão ao redor das planícies de Lika. Imediatamente, todos os 3 saíram em disparada, indo a lugares diferentes. Nat sabia que o problema era grave, então ele foi em direção à Fortaleza Benil com pressa. Leva 2 dias para um cavalo viajar da estação de retransmissão de Nat para a Fortaleza Benil. No entanto, em tempos de emergência, você pode alcançar em um dia, se você correr continuamente sem descanso. A Fortaleza Benil era uma antiga fortaleza que sempre tinha 3 anciãos, 5000 guerreiros e 150 magos estacionados na fortaleza. Esta fortaleza também era o lar de um grande número de membros do clã junto com seus servos. Como tal, o clã Purcell considera este lugar como uma das fundações do clã. Entre os 5000 guerreiros na fortaleza, 2000 estavam estacionados dentro do castelo. O resto estava estacionado em instalações militares fora do castelo. Esses complexos militares formaram uma rede de informação e comunicação,
passando as notícias por toda a fortaleza. As muralhas da fortaleza tinham 2 quilômetros de comprimento, 5 metros de espessura e 15 de altura. O muro foi construído com uma fundação profunda em uma terra coberta com grama de riga. As camadas foram todas tampadas firmemente e coberto por uma camada de leite de arroz, tornando a parede muito forte. Embora a fortaleza fosse uma cidade-chave no Ducado de Purcell, ainda era um local relativamente movimentado. Mesmo que o clã Purcell fosse muito rigoroso no que diz respeito à negociação, um grande número de comerciantes do Ducado de Purcell ainda se instalavam aqui. Atualmente, havia cerca de 5 milhões de pessoas em toda a fortaleza Benil. As pessoas que vivem no castelo são os membros do clã Purcell, juntamente com algumas pessoas que têm um bom relacionamento com o clã. Hoje pareceu mais um dia normal dentro da fortaleza Benil. A porta do castelo se abriu pela manhã, com os negócios e as empresas abrindo com ela, tornando a fortaleza bastante animada. No final do dia, um sino melodioso foi ouvido em toda a fortaleza, sinalizando o fechamento das portas do castelo. No entanto, enquanto as portas estavam sendo fechadas lentamente, os sons de um cavalo correndo rapidamente reverberou pela fortaleza de repente. As pessoas não podiam deixar de olhar para a direção de onde o som estava vindo. Essa direção era onde estavam as planícies de Lica. Em pouco tempo, um cavalo de fogo surgiu junto com o cavaleiro gritando: "Relatório urgente! Relatório urgente! Não feche!" As pessoas que moram no castelo sabem claramente que a pessoa é um mensageiro ou alguém que trabalha na estação de transmissão. Eles imediatamente pararam de fechar a porta e lentamente a abriram. Assim que o mensageiro chegou no portão, 2 guardas usando capacetes com chifres o recebeu. O mensageiro realmente não parou e gritou: "Relatório urgente! Relatório urgente!" Saía do caminho. Normalmente, quando um mensageiro entrega um relatório, ele para em frente ao portão para ser inspecionado pelos guardas. No entanto, este mensageiro foi direto para a fortaleza enquanto gritava. Os guardas não se atreveram a interceptá-lo e se afastaram imediatamente. O mensageiro era na verdade Nat. Ele sabia que a infestação de pragas era severa, assim ele não se importou em parar no portão e foi diretamente para a fortaleza. Ninguém se atreveu a bloquear o Nat em alta velocidade. Ele viajou um dia inteiro sem descanso e estava claramente exausto. Quando ele desceu do cavalo, quase desmaiou na frente dos guardas da cidade. Os guardas viram isso e eles o ajudaram, imediatamente. Viver em outro mundo. Capítulo 139. Nat lutou enquanto tentava falar na frente dos guardas internos. Vendo essa cena, um dos guardas falou com o outro e disse: "Dê-lhe uma tigela de água." Sem hesitar, o guarda apanhou uma tigela de água. Depois de saciar sua sede, Nat lutou para se levantar e disse: "Relate isso rapidamente ao clã. As planícies de Lica estão sob uma infestação em larga escala. Estamos solicitando magos de alto nível para lidar com isso." Assim que os guardas ouviram o que Nat disse, todos ficaram pálidos. Eles foram rapidamente em direção ao castelo enquanto ajudavam Nat a andar. Uma pessoa como Nat não era elegível para entrar na fortaleza sem um passe oficial. Normalmente, ele só pode ir até o portão interno da fortaleza e entregar o relatório aos guardas. Era dever dos guardas avaliar se as notícias eram importantes ou não. Depois de deixar Nat sentado, o guarda que estava ajudando Nat a andar perguntou: "Como é que há uma súbita infestação severa de pragas?" Embora cansado, sabendo que aquele guarda da cidade interior era um júnior de um dos ramos do clã Purcell, ele imediatamente respondeu: "Eu também não sei. Esta manhã, o supervisor da aldeia correu para minha estação de transmissão e informou que havia uma enorme infestação acontecendo. Uma grande parte dos campos de trigo já havia sido infestada." O guerreiro que guardava os portões da cidade, Tat, era um júnior de ramo do clã Purcell. Devido ao seu avô ser um ancião, ele foi colocado como um guarda da cidade interna na fortaleza Benil. Sendo um júnior de ramo do clã, era seu dever servir como guarda enquanto ainda era jovem e inexperiente. Tati então perguntou a Nat: "Quando você notou a infestação?"
Ele fez a pergunta novamente para garantir que o relatório fosse válido, já que o clã Purcell realmente dá uma grande importância aos assuntos relacionados às planícies de Lika. Nat disse respondendo honestamente: ontem, tudo estava normal. Mas quando chegou esta manhã, um grande número de insetos gordos foi observado em uma grande área nos campos de trigo. Eu imediatamente corri aqui para relatar o problema depois de receber as notícias. Tati franziu a testa. Como júnior de ramo do clã, ele era mais entendido do que Nat. Ele sentiu que esta era uma ocorrência incomum, mas ele não pensou que poderia ser artificialmente induzido. Ele nunca ouviu falar de alguém que possa usar insetos para atacar no continente. Era de conhecimento comum que o baixo nível de inteligência dos insetos os tornava impossível de serem controlados ou treinados. Além disso, esses tipos de insetos não têm eficiência de batalha, então normalmente, ninguém os usaria. Afinal, no continente Ark, a força era tudo. Por causa dessas razões, Tati não tinha nenhum motivo para acreditar que isso não fosse uma ocorrência natural. Problemas de pragas ocorrem várias vezes por ano no continente Ark. Isso também se aplica a outras calamidades naturais, como enchentes e secas. Só então, um guarda que foi convidado a informar os anciões correu de volta para Nat e disse: siga-me rapidamente, os anciãos querem vê-lo. Nat ficou surpreso e rapidamente se levantou. Embora ele não fosse um praticante poderoso, ele ainda era afinal um guerreiro de quarto nível. Depois de descansar um pouco, ele recuperou um pouco de sua força e imediatamente se levantou para encontrar os anciões. Lembre-se, as pessoas no continente Ark eram muito mais fortes do que as pessoas na Terra. Tati e o mensageiro trouxeram Nat para dentro do castelo. Ao entrar, Nat viu muitos guerreiros treinando em um grande campo de artes marciais. Havia um salão no campo marcial onde a maioria dos assuntos dentro da fortaleza estavam sendo tratados. Isso inclui os assuntos relacionados ao muro da fortaleza, bem como as condições de vida dos guerreiros. Os dois guardas, junto com o Nat, foram apressadamente para a frente do salão, onde foram recebidos por um mordomo. O mordomo sorriu e disse: depressa, os anciãos estão lá dentro. Tendo conduzido Nat ao salão, os guardas não entraram. As regras do clã Purcell especificaram que os guerreiros de guarda não têm qualificação para entrar nos corredores. Tati imediatamente se virou e voltou para sua própria residência dentro do castelo. Desde que ele era um júnior de ramo do clã, ele tem um status mais elevado do que os guardas comuns. Depois de voltar ao seu quarto, Tati imediatamente escreveu uma carta endereçada ao seu avô. Embora seu avô fosse um ancião, ele não estava aqui na fortaleza Benil. Ele estava na cidade casa. Tati queria contar a notícia que recebera imediatamente ao seu avô. Depois de escrever, ele enrolou a carta e colocou um lacre de cera. Então ele pegou seu facão de vento, que seu pai lhe deu, e selou a carta em um pequeno cano de ferro. Ele cautelosamente olhou em volta antes de deixar o falcão voar. Enquanto isso, depois de ouvir o relatório de Nat, o clã Purcell respondeu rapidamente. Eles organizaram um exército de controle de pragas composto de 5 magos e um exército de 100 cavaleiros. Eles então foram imediatamente para a área relatada nas planícies de Lika. Zawai e Gren não sabiam desses desenvolvimentos. Eles estavam dentro do espaço depois de deliberadamente esconder sua presença. Eles temiam que eles fossem descobertos se não o fizessem. Eles dormiram até a tarde. Depois de comer a comida que Merine preparou para o almoço, eles foram para a sala de estar. Zawa ligou a tela e observou a situação do lado de fora. Embora eles não estivessem perto dos campos de trigo, eles ainda eram capazes de ver o que estava acontecendo dentro de um raio de 500 metros. No entanto, eles ficaram chocados com o que viram. O campo de trigo aparecendo na tela não era mais como era ontem à noite. O campo totalmente verde e vibrante não estava mais presente. Eles não viram nenhuma boa planta de trigo. Em vez disso, o que todos viram foi um campo cheio de comos. O campo foi coberto com plantas de trigo murchas. Vendo esta situação de desdobrar, eles não puderam deixar de prender a respiração. Mesmo que esperassem um dano em grande escala,
Eles não esperavam que isso fosse tão rápido e severo. Todas as boas plantações de trigo estavam infestadas, outras haviam murchados. Inesperadamente, levou apenas uma noite para ter essa escala de dano. Tanto Zhao quanto Gren se recuperaram depois de um momento de choque. Gren olhou para a tela e murmurou: "Isso é horrível. Eu nunca esperei que esses pequenos insetos pudessem causar esse dano. Desta vez, o clã Purcell realmente está em apuros." Zhao parecia pálido. Ele balançou a cabeça e disse: "Eu nunca pensei que esses insetos poderiam ser tão ferozes. Parece que desta vez, a produção de grãos das planícies de Lika será muito reduzida." Zhao se virou e disse: "Meg, diga a An que a partir de amanhã, pare o processamento dos óleos da fruta. Em vez disso, mande ele se concentrar no processamento de milho. Embora tenhamos feito isso para causar problemas para o clã Purcell, não pretendo matar de fome os plebeus e os escravos dentro do ducado de Purcell." Gren concordou com a cabeça e disse: "Quanto mais alimentos processados forem produzidos, melhor. Desta vez, a produção de grãos nas planícies de Lika afetará muito o mercado. Mesmo que o clã Purcell tenha capacidade de lidar com isso, o aumento nos preços dos alimentos afetaria os plebeus e os escravos. Mas se introduzirmos nosso milho processado como uma alternativa, os preços dos grãos seriam estáveis, o que é uma coisa boa." Suspirando, Zhao disse: "Desta vez, se não fosse pela provocação do clã Purcell, eu não seria tão sem coração. Desde que atacamos as planícies de Lika, os escravos que vivem aqui nas planícies sofrerão muito." Gren respondeu friamente: "Se não fizéssemos isso, a atenção do clã Purcell seria direcionada para nós. Eles certamente mandariam alguém para lidar conosco." Zhao suspirou e olhou para a tela. Gren sabia que Zhao era bondoso, por isso ele não pediu que ele fizesse mais. Como Zhao ainda era jovem, na opinião de Gren, ser capaz de fazer isso já era notável. Enquanto eles estavam observando e discutindo, o céu lentamente ficou escuro, mas Zhao esperou pacientemente no espaço. Ele sabia que fazer um movimento agora, quando há muitas equipes de controle de pragas espalhadas, fará com que eles sejam descobertos. Por volta das 9 horas já estava completamente escuro. Assim, Zhao e Gren decidiram sair do espaço. Eles viram uma luz vindo de uma tocha a certa distância. Parece que os escravos ainda estavam fazendo o controle de pragas. Felizmente, o lugar por onde saíram ficava na floresta. Além disso, não havia ninguém perto deles. Depois de observar por algum tempo, eles descobriram que os escravos ainda estavam ocupados matando pragas. Assim eles lentamente saíram da floresta. Com o coração pesado, Zhao olhou ao longe e decidiu prosseguir e continuar lançando pragas. Assim como na noite passada, ele usou as mesmas opções ao usar sua habilidade de lançar praga. Pensando em sua capacidade de controlar a situação, eles apenas infestaram um total de 7.000 acres. Desta forma, os escravos não serão tão afetados por este desastre. Viver em outro mundo. Capítulo 140. O exército de controle de pragas que o clã Purcell enviou foi despachado para os lugares onde Zhao e Gren lançaram as pragas. Eles receberam uma área de jurisdição. As ações detalhadas das equipes de controle de pragas que eram compostas dos escravos foram registradas nas estações de transmissão do distrito a que pertencem. Desta forma, os relatórios foram facilmente transmitidos das estações de transmissão para o clã Purcell. Enquanto isso, Nat foi deixado para trás na fortaleza Benil, pois ele apenas retardaria o exército de controle de pragas que era composto de magos e guerreiros com um nível de cultivo mais alto do que ele. Normalmente, o clã não enviaria um mago, mas em casos de infestação de pragas, seriam mandados 5. Mas agora a situação foi diferente. Esses magos eram conhecidos por possuírem um conjunto baixo de habilidades de ataque único, e possuíam habilidades de ataque de efeito em área muito boas. No caso de uma praga normal, eles podem usar várias habilidades mágicas e suprimir a infestação. No entanto, ao chegarem, ficaram chocados ao ver que os campos haviam se tornado como um campo de batalha.
Parece que há uma guerra entre os escravos e as pragas. Embora eles fossem apenas escravos, ainda era surpreendente ver o quão ferozes eles eram enquanto lutavam contra os insetos. Em todo lugar nos campos, tudo o que eles viram foram as mesmas cenas. Grandes insetos gordos estavam roendo as plantas de trigo enquanto os escravos atacavam qualquer praga que eles viam e os atacavam até a morte. Havia até mesmo escravos que pareciam pálidos e estavam deitados, obviamente cansados e desmaiados. Enquanto o exército de controle de pragas observava mais, eles ficaram novamente surpresos ao ver as cenas de campos distantes. Junto com o distrito de Nati, parece que vários outros distritos também foram afetados. O exército nem imaginava o tamanho do dano. O líder do exército era um mago de fogo que viu a situação e imediatamente ordenou a um guerreiro, dizendo: imediatamente retorne para a fortaleza Benil e informe a situação aos anciãos. Diga-lhes para elevar o nível de emergência ao mais alto nível e pedir reforços imediatamente. Caso contrário, não haverá nenhuma colheita este ano nas planícies de Lika. O guerreiro era um líder de equipe no exército de controle de pragas, um guerreiro de 6º nível, que imediatamente correu em direção à fortaleza Benil. O mago líder não ordenou de imediato que o exército iniciasse o extermínio de pragas. Em vez disso, ele se virou e deu uma ordem. Ele disse: todos devem recuar a 50 metros das plantas de trigo e estabelecer uma zona de segurança de 10 metros por 10 metros. Winger, vai cure os escravos feridos e exaustos. Depois, peça-lhes para ajudar na formação das zonas intermediárias. Equipe de retransmissão de mensagens, contorne as planícies de Lika onde houve infestação e passe a ordem para eles. A equipe de retransmissão de mensagens imediatamente obedeceu. Eles montaram em seus cavalos e foram para diferentes locais. Enquanto isso, os outros guerreiros foram imediatamente para o campo. Ao mesmo tempo, Winger, que era um mago da água, foi para a área onde os escravos desmaiaram e que foram feridos. O líder do exército, depois de ver que tudo estava seguindo de acordo com as suas instruções, começou a recitar vários encantamentos em voz baixa. De repente, uma salamandra serpente apareceu e imediatamente voou em direção aos campos quando se posicionou na zona de segurança. Os outros magos também começaram a lançar suas habilidades mágicas nos campos que estavam infestados, evitando danificar os campos que já estavam protegidos das pragas. Olhando para o quão bem ele instruiu o exército, o líder parecia ser muito experiente em lidar com casos de pragas de insetos. Então, os outros guerreiros do exército pegaram suas armas e começaram a formar a zona de segurança de 10 por 10 metros. Como a zona de segurança era ampla, era difícil evitar o desperdício de muitos campos de trigo. Infelizmente, esses magos não sabiam que a infestação foi induzida artificialmente e começaram a atacar usando o método normal de extermínio. O método foi realmente útil em casos de pragas de insetos normais. Mas agora eles viram que seu método não era eficaz contra essas pragas. Zawai e Gren não estavam muito cansados hoje, mas ainda decidiram voltar ao espaço depois que chegaram às zonas de barreira de vento. Uma vez que eles estavam preocupados com o que estava acontecendo lá fora, eles usaram a tela para observar o que estava acontecendo dentro de um raio de 500 metros. O que eles viram foi realmente além de sua imaginação. Esses grandes insetos estavam roendo o trigo tão rápido que não parecia natural, deixando apenas o como. Então, depois de roerem o trigo, os grandes insetos saltaram imediatamente para o próximo trigo disponível. Graham respirou fundo, sorriu e disse: agora sei por que o clã Purcell enviou um grande exército. Zawaya sentiu enquanto se apoiava no sofá. Ele respirou fundo e disse: devíamos descansar por 2 dias e observar. Se eles puderem exterminar a praga dentro de 2 dias, vamos lançar mais. Se no caso deles não conseguirem resolver isso dentro de 2 dias, vovô Graham deve ir visitar o clã Purcell e quebrar o noivado. Graham assentiu com a cabeça e disse: jovem mestre, é melhor voltarmos para a Montanha de Pedra e voltarmos daqui a 2 dias para ver os resultados. Discordando, Zawai balançou a cabeça e disse: primeiro,
Precisamos voltar para as terras negras e entregar o óleo extraído para a cidade e casa. Então, pediremos a Laura que compre sacos para que possamos usar para o empacotamento do milho processado. Desta vez, não estamos esperando nenhuma renda das vendas do milho. Isso é para ajudar a aliviar o fardo dos escravos e plebeus em todo o ducado de Purcell. Como esse é o caso, precisamos colocar vários escravos nas montanhas de pedra para extrair óleo. Graham concordou, embora seu ódio pelo clã Purcell fosse mais profundo do que o de Zawai. Ele não queria que suas ações fizessem com que a população em geral passasse fome até a morte. No continente Ark, as pessoas acreditam em deuses, exceto os magos sombrios. Esta foi a razão pela qual ainda há restrição nas ações das pessoas, pois elas acreditam que serão punidas pelos deuses se alguma vez fizerem algo de ruim. Depois de chegarem a um acordo, eles voltaram para o castelo nas Terras Negras, onde havia uma usina gigante de processamento de milho que agora trabalha em tempo integral. Havia duas maneiras em que o milho era processado. Primeiro, era o que os nortistas chamavam de milho, no qual descascavam as cascas e processavam o milho para ser comestível. O segundo, eles estavam fazendo a farinha de milho. Isto foi feito moendo milho que era relativamente problemático. Estas farinhas foram as que foram transformadas em fubá. A fim de acelerar o processamento de milho, Zawa recuperou um grande número de mortos-vivos que estavam estacionados na montanha de pedra. Mortos-vivos não precisam descansar e podem trabalhar continuamente. Por isso Zawa estava confiante de que ele poderia suprir as necessidades do ducado de Purcell, caso o efeito da infestação das planícies de Lycia começasse a se manifestar. Como a capacidade de trabalho dos escravos era limitada, eles eram designados nas partes técnicas do processamento, enquanto os mortos-vivos faziam qualquer outro trabalho relacionado à força. Além disso, Zawa teve que criar 100 bestas gnus escamadas no espaço, 10 dos quais seriam usados para puxar as carroças para entrega, enquanto o restante era usado para ajudar em assuntos relacionados à moagem do milho. Há um total de 10 mós e 20 rolos que eram inadequados se o cronograma de processamento normal fosse seguido. Assim, Zawai decidiu ordenar que todos os escravos masculinos se concentrassem em trabalhar com o processo de trituração e designar os mortos-vivos para as outras etapas. Lidar com tudo isso fez Zawai incapaz de checar a situação nas planícies de Lycia depois de 2 dias. Além disso, ele não tem muitas pessoas disponíveis para uso, uma vez que eles já foram designados para diferentes tarefas, como vigiar as terras negras e a montanha de pedra. Zawai, então, decidiu reduzir os mortos-vivos que estavam defendendo a montanha de pedra pela metade, transferindo os mercenários comuns que viraram mortos-vivos para as terras negras. Depois disso, Zawai entrou em contato com Zhao Zui, que estava no pântano do cadáver apodrecido, perguntando sobre a situação lá. Zhao Zui retornou uma mensagem que afirmava que o pântano do cadáver apodrecido não era realmente um pântano. Havia lugares que se parecem com ilhas onde as árvores crescem e algumas bestas mágicas vivem lá. A equipe de Zhao Zui ocupava uma pequena ilha. Eles fizeram disso a sua base enquanto pegavam as bestas mágicas mortas-vivas de baixo nível, bem como coletavam as sementes das plantas que cresciam lá. No momento, a equipe de Zhao Zui estava no fundo do pântano do cadáver apodrecido, a algumas centenas de quilômetros da fronteira. Continuando a ir mais fundo parecia bastante difícil. Assim eles prepararam para entregar o que eles haviam acumulado primeiro. Zhao Ai concordou com a decisão de Zhao Zui. Comparado com as ameaças do clã Purcell, o pântano do cadáver apodrecido representava um perigo muito maior. Afinal, mesmo se o clã Purcell atacá-los, eles poderiam se esconder no espaço. Este não foi o caso com a ameaça do pântano do cadáver apodrecido. Se eles quisessem viver nas terras negras com as gerações vindouras, eles deveriam resolver o problema proposto pelo pântano do cadáver apodrecido. Por causa desses pensamentos, Zhao Ai agora estava muito ansioso, ordenando que Zhao Zui continuasse observando. Obter mais informação sobre o pântano do cadáver apodrecido foi o mais importante.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.